para vocês, pessoas, web pessoas, né? Não nos conhecemos, mas nos conhecemos. Eu estou adorando esse momento que a gente está vivendo, adorando assim no sentido do quanto é doido, né? Vocês estão aqui comigo, eu estou aí com vocês, mas ao mesmo tempo a gente não está em lugar nenhum. Então, assim, oi para todo mundo. Eu sou Elisama, eu sou especialista em concept e estrategista de marca hoje na Jusce, que é uma consultoria de negócios voltado para marketing, para tecnologia, né? Hoje, em concept, basicamente, o meu trabalho é conseguir encontrar rotas diferentes, digamos assim, né? Então, muitas vezes os clientes chegam com projetos ou só com um problema que eles querem resolver. E quando você tem esse tipo de desafio muito aberto, né? A primeira coisa que acontece quando, enfim, em carreiras mais pragmáticas, digamos assim, é a pessoa ficar, né, o que eu faço agora? Isso não é um briefing, isso é só um problema. Então, a gente entra, né, a área de concept entra para conseguir fazer essa integração aí entre esse problema, cenários que a gente pode explorar para resolver ele. Então, é um trabalho aí bem legal, acho que até, enfim, conecta muito com o que eu vou trazer para vocês hoje, tem muito do que eu trouxe aqui presente no meu dia a dia. E com estratégias de marca também, enfim, eu sempre gostei de brand, é uma área que me interessa muito. Depois, acho que a gente pode trocar uma ideia mais para o final, porque eu acredito que tem pessoas que têm projetos aí, talvez ter um olhar sobre isso pode ajudar vocês também a, de alguma maneira, desenvolver melhor como vocês vão colocar isso no mundo, tá? Vocês podem me adicionar no LinkedIn. Primeiro, eu queria dizer que eu fiquei muito feliz com o convite do Instituto. Cara, eu adoro educação, eu acho que mora aí, enfim, as mudanças que a gente realmente pode fazer. Então, eu fico muito feliz de conseguir compartilhar esse conhecimento, principalmente com pessoas que estão fazendo coisas. Então, eu acho que, cara, do mundo que a gente está, né, com tanto de problema que tem, se você acorda um dia e quer resolver qualquer um desses problemas, você deveria se sentir muito feliz com você mesmo, porque, de fato, né, quanto mais a gente olhar, enfim, em volta e olhar para o que precisa ser feito, acho que mais a gente vai conseguir construir uma sociedade legal. Enfim, tirando esse blá pisciano, a gente entra no nosso tema, então, de design thinking, com esse foco em imersão no público de interesse. E eu acho que, primeiro, é importante a gente deixar claro, tá, que quando a gente fala de imersão em público, por mais que talvez venha direto assim, a gente precisa fazer uma pesquisa, a gente precisa conversar com alguém, a gente vai conversar muito sobre princípios, né, coisas que eu acredito que vocês têm em mente, nem importa que ferramenta vocês vão usar, não importa que plataforma, que tipo de processo, porque no final você só precisa entender, né, onde estão os pontos chaves aí para você fazer as perguntas que você precisa fazer com o seu projeto e para responder elas também, né? Então, primeiro, eu acho que é importante a gente só retomar, com certeza vocês viram isso no primeiro workshop, mas um pouco, né, da visão que Design Thinking tem aí no mercado, até porque vocês, enquanto, né, pessoas que estão empreendendo e desenvolvendo projetos, eu imagino que existe uma atitude aí, talvez até bem autodidata, então eu espero que vocês, né, usem bastante a internet aí para conseguir procurar sobre os temas, mas por que é importante a gente ter cuidado, né? Design Thinking é uma metodologia aí que já está, cara, desde os anos 60 no mundo, ajudando as pessoas a desenvolver projetos, né? Ela ficou bem mais famosa nos últimos 20 anos, até por conta de todo o trabalho que a IDEO tem desenvolvido, então desde fazer as publicações, fazer os eventos, começar a trazer mesmo esse nome para o destaque ali, né, do mainstream. Então, é importante a gente olhar para isso como uma abordagem. A gente está falando aqui, né, de design estratégico como abordagem. Por que isso é importante, né? Quando a IDEO começou a desenvolver esse estilo de modelo de trabalho, eles falavam muito sobre, eles têm uma crença muito grande de como todas as pessoas deveriam pensar, né? As pessoas que desenvolvem projetos deveriam pensar como designers. Por quê? Porque o designer, ele tem um pensamento sistemático e pragmático e que, de alguma maneira, está sempre voltado para a resolução de um problema conectado a uma necessidade, né? Se não existe uma necessidade, de fato, ali para ser atendida, isso não é um projeto de design, isso pode ser, enfim, qualquer outra coisa, mas não é algo que vai responder a uma demanda
da sociedade, né? Então, por isso que a gente fala bastante sobre a importância de olhar para ele como um processo de design. Uma outra coisa que é importante vocês terem em mente, né, quando vocês forem pesquisar por aí, vocês vão encontrar diversos, enfim, desenhos e jeitos de você apresentar uma metodologia de design thinking. O duplo diamante é a mais famosa delas, né? Eu nem trouxe aqui os desenhos para vocês até terem claro do quanto isso é facilmente replicado, mas o que vocês precisam de fato entender aqui desse duplo diamante, né, olhando para essa abordagem de design thinking, é essa maneira como a gente trabalha nesse modelo de trabalho, que é, né, tendo um posicionamento aí, uma abertura para divergência, né, ou seja, eu entender o quanto eu vou precisar estender, olhar para outros lugares, fazer o máximo de perguntas possíveis e entender a importância da convergência, né, então é muito comum quando a gente, enfim, a gente acorda e a gente tem uma ideia empreendedora e aí você começa já a se mexer ali e buscar diferentes formas de resolver aquilo, mas muitas vezes, né, o fator de sucesso ali do seu projeto é conseguir convergir bem. E a gente vai conversar mais para frente sobre o que é esse convergir bem, né? Porque às vezes as pessoas encontram uma resposta, só que se o seu processo de divergência não foi muito bem feito, talvez aquela resposta não te dê uma convergência legal. Então, muito importante pensar, tá? Que esses são os principais princípios quando você trabalha dentro de um modelo como design thinking. Design thinking também como processo, né? Ou seja, quando a gente fala de processo, a gente está falando de etapas claras de trabalho. Então, uma coisa é, eu tenho a minha abordagem, eu sei que eu preciso divergir e convergir, mas eu preciso colocar isso dentro do que a gente chama de framework, né? Que é esse processo de trabalho. Eu preciso garantir ali o que acontece depois do quê. E uma coisa super interessante também, se vocês forem pesquisar sobre os processos de trabalho de design thinking, vocês também vão encontrar uma série de desenhos, uma série de, enfim, iniciativas e de processos que foram desenhados. O mais famoso deles aqui, tá? E eu considero um dos, enfim, mais importantes até esse modelo da School, que é a Escola de Design de Stanford. Eles basicamente dividiram esse processo de trabalho em 7 etapas, né? Que eu até acredito que vocês já tenham, de alguma maneira, tido contato. Então, a gente tem etapa de entendimento, de pesquisa, de ponto de vista, de ideação, de prototipagem, de teste de interação. É interessante vocês pensarem como isso se conecta, né, com aquele desenho do duplo diamante, obviamente, né, não é à toa. Eu acho que é importante trazer isso até para a gente desmistificar um pouco, né, essa ideia de que design thinking é algo, enfim, que eu acabo ouvindo bastante desse lado, que é algum tipo de moda, que é algum tipo de, enfim, processo descolado. Eu já ouvi esse tipo de coisa, assim, é um processo descolado para você trabalhar, e na verdade não, a gente está falando aí de um processo de trabalho já antigo, né, quando a gente olha até para o que a gente desenvolve hoje na nossa sociedade, mas que é extremamente importante para o contexto de produção de projeto que a gente tem hoje, tá? Então, até quando vocês ouvirem pessoas falando isso, que é uma moda, que é uma coisinha de publicitário, desconfiem, tá? De preferência, ignorem. E aí, mais pra frente, eu vou, inclusive, indicar conteúdos para vocês entenderem a importância de vocês conseguirem olhar para esse modelo de trabalho, até para outras coisas que vocês forem desenvolver na vida. E o último ponto que eu quero conversar com vocês sobre design thinking é a ideia do mindset, tá? Eu queria pedir desculpa, porque assim, eu odeio essa palavra com todas as minhas forças, mas eu acabei deixando ela aqui e, enfim, vamos falar sobre ela, né? É esse jeito de pensar, né? A forma como você organiza uma crença, como você organiza um pensamento. E, né, quando a gente olha para design thinking, esse mindset está pautado ali na empatia, na colaboração, na experimentação. E por que isso é importante, né? Quando a gente olha para esse modelo de trabalho especificamente, tá? Eu não estou falando de outros modelos de gestão de projeto. No caso do design thinking, quando esses princípios não estão conectados ao modelo, né, quando o processo não está carregando eles, muito provavelmente você vai ter uma entrega superficial, tá?
Por quê? Essencialmente, quando a gente olha até para essas etapas aqui, né, eu preciso garantir, dentro desse modelo de design com uma abordagem estratégica, que eu encontre o maior número, né, de ideias possíveis, independente se eu for implementar ou não. E para conseguir muitas ideias, eu preciso de várias pessoas pensando, né? Várias pessoas pensando me dá uma série aí de gatilhos, não só para a gente olhar um pouco para fora do nosso contexto, do nosso território, mas isso me ajuda a me colocar melhor no lugar dessas pessoas. O próprio fator de colaboração faz com que, independente do projeto que você esteja tocando, se ele é mais voltado para varejo, se ele é mais tecnológico, se ele é voltado para, enfim, algo, né, de entrega para a sociedade civil, é importante pautar, né, que você não vai conseguir fazer isso sozinho, você nem deveria tentar fazer isso sozinho, né, dentro do modelo de trabalho de design thinking, e não é nem por capacidade, né, é porque simplesmente você vai perder um dos principais fatores aí de sucesso desse design thinking, que é essa ideia da diversidade, do quanto você diverge, né, do quanto você abre para então convergir. Dito isso, né, por que é importante, então, eu emergir do meu público? Se eu já tenho aquelas etapas ali tão bem definidinhas, se eu já tenho uma ideia incrível, eu acordei hoje, eu pensei em algo maravilhoso que eu quero criar e desenvolver, por que eu deveria fazer uma imersão no público? Primeiro, porque você precisa entender bem o contexto do problema que você está tentando resolver, né? É muito comum, gente, assim, é maravilhoso até ver vídeos, não sei se vocês gostam de assistir esses programas de startups, e às vezes a pessoa tem uma ideia maravilhosa, ela quer resolver o problema da fome no mundo, mas ela não consegue ter uma visibilidade real sobre qual é o contexto. Os cenários estão envolvidos nisso. A gente está falando só de um cenário de escassez física do alimento? Será que a gente não está falando de um cenário também cultural? Será que a gente não está falando de um cenário político, econômico? Então, quando a gente começa a emergir no público, a gente começa até a fazer mentalmente, o ideal é que vocês façam até visualmente, mas mentalmente você começa a entender onde esse problema toca, né? Quais são todos os lados deles. E aí, quando você faz isso junto com o público, você entende qual é a perspectiva dessas pessoas em relação a esses contextos, né? Então, muito dificilmente você vai conseguir ter uma perspectiva grande do que, enfim, do seu projeto, do que o seu projeto está tentando resolver, se você não conversar com o seu público, porque às vezes o que você está oferecendo é uma parte do que ele precisa. Às vezes o que você está oferecendo não é nada do que ele precisa, entende? Então é muito importante a gente ter em mente aí essa ideia de que a imersão vai trazer para o seu projeto, junto com esses princípios que eu acabei de mencionar, essa consistência, uma garantia de que se algo der errado aí no meio ou mais para frente, você consiga, de alguma maneira, antecipar e se preparar para essa mudança, porque essas mudanças vão acontecer durante esse processo. Alguém queria falar alguma coisa? Não? Eu acho que eu ouvi um. Eu queria só pedir para você voltar um pouquinho, porque a minha internet caiu. Ah, que parte que você parou? Você estava falando sobre os programas de startup na televisão. Inclusive, dentro dessa questão, quais programas você poderia indicar? Porque eu só conheço o Shark Tank mesmo. Ah, eu adoro Shark Tank também, cara. Eu vou bastante. É muito bom esse. Eu posso passar uma listinha para vocês depois. Eu gosto muito de ir em eventos, na verdade, assim, eu, enfim, adoro ir nesses eventos onde a galera, e agora tá rolando bastante coisa online também, né, então você consegue ver a galera fazendo speeches, ou até desenvolvendo os projetos, até por trabalhar com isso, acabam entrando bastante. Então, é bem engraçado, e aí por que eu comecei a falar de design thinking já batendo no ponto ali de cuidado com a superficialidade, cuidado com essas fórmulas prontas, porque quando você vai olhar para esses empreendedores aí começando projetos, você vê isso, entende? Talvez até a ansiedade ali de colocar a coisa para fora do papel logo é tão grande que a pessoa acaba esquecendo pontos super, assim, básicos, porém muito importantes para desenvolver o projeto. Então, enfim, é uma coisa que acontece bastante até nesse meio de startup, porque tá todo mundo ali, né, pensando o tempo todo e de alguma maneira buscando recursos para resolver, e nem todo mundo consegue. Então,
Eu acho que depois a gente pode até trocar uma ideia sobre programas de aceleração, né, em aceleradoras e tudo mais. Ali você consegue ter uma visão clara de como ter a ideia de negócio por si só não é o bastante para você conseguir ter um projeto bem sucedido, tá? Ter uma ideia legal não é o bastante. Eu gosto muito de citar esse exemplo da Salve, que é uma marca de cosméticos, né, naturais e tal. Eu não sei se alguns de vocês chegaram a acompanhar. Ela fez bastante, enfim, barulho aí nos últimos 2 anos, especialmente porque eles têm um trabalho bem agressivo com influenciadores nas redes sociais. Mas o que é interessante aqui, tá? Que é uma coisa que fica até de fora, assim, da comunicação do universo da marca. Ele é consumidor, muito, assim. Quando a Salve estava para ser lançada, eles ainda não tinham nenhum produto deles no site. Eles passaram quase semanas, assim, fazendo várias conversas com os consumidores deles, via formulários online, fazendo pesquisas, e tudo isso era sempre apresentado, então não era só interno, eles voltavam com esses resultados, e todo mundo ficava naquela expectativa para entender que produto ia sair daquilo que eu respondi, né? Porque as perguntas eram muito, que tipo de rotina para cuidado de pele você gostaria de ter, né? E aí eles iam entendendo com você ali se aquele produto que já vende hoje, né? Quando você vai numa farmácia comprar um produto de skincare, será que você precisa de todos aqueles elementos ali dentro daquele produto? Será que você usa aqueles 10, 20 produtos que uma dermatologista indica? Não, né? Você vai passar alguma coisa ali para resolver logo o seu problema. Então, eles conversam muito, assim, é uma marca que eu sempre trago como case da importância de você conseguir ter um diálogo aberto, e como eles falam aqui, né, conversas sinceras com as pessoas que trabalham, que de alguma maneira vão se conectar com o seu produto, e que existem formas bem criativas de você fazer essas pesquisas e compartilhar elas com o mundo, né? Então, virou quase que uma marca, assim, da Salve. Quando eles vão lançar um produto, sempre tem ali uma pesquisa rolando antes, e as pessoas se esforçam para responder, porque elas querem participar da construção daquilo, né? A ideia está aí, eu participei da construção desse produto, tenho uma vontade minha ali. Então, quando esse produto vem para a prateleira, é óbvio que eu vou querer, né, comprar ele e ter ele comigo, porque eu sinto que, de alguma maneira, eu fui valorizado, eu fui entendido por essa marca, né? E aí é importante a gente pensar, né, olhando para isso, até no contexto da Salve, que uma boa ideia ela vai responder à necessidade de um grupo, né? Então, quando eles começam com essas pesquisas, até uma coisa importante de dizer, uma das fundadoras da Salve é uma blogueira super famosa enfim, foi uma blogueira bem famosa de maquiagem, depois ela começou a entrar forte nesse universo de skincare. Então, assim, você já tem alguém ali, né? Você já tem praticamente o próprio público-alvo criando a solução. Mas quando ela estava elaborando aí esse negócio, ela pensou muito em como eu vou conseguir garantir, né? Que eu ouça de fato o público brasileiro que gosta de fazer skincare e que eu não me reduza a sei lá, mulheres brancas na internet de 24 a 35 anos, sabe? E aí, por que eu falo isso? Para a gente já começar o nosso olhar para o nosso público, não nos apegando à identidade que ele representa, tá? E quando eu falo de identidade, é muito de expressão, né? Você vai, como nesse caso, eu vou montar uma loja de cosméticos, talvez você já pense em, vou vender para mulheres com esse perfil. E aí você acaba não se atentando ao fato de que esse produto tem que responder à necessidade desse grupo. E quando a gente fala grupo ali, não é grupo identitário, eu não estou falando de mulheres, estou falando grupo de pessoas que gostam de fazer skincare, grupo de pessoas que querem ter acesso a uma determinada solução. Então, é mais um toque também para a gente sempre pensar, quando a gente começar a olhar para o nosso público-alvo e definir ele para fazer a pesquisa, eu estou olhando para que tipo de grupo, né? Eu estou olhando para uma identidade específica, porque se isso estiver acontecendo, você provavelmente vai quebrar uma regra muito ruim em desenvolvimento de negócio, que é excluir pessoas, tá? E quando a gente fala de excluir pessoas, a gente consegue ter aqui, é muito mais comum a gente ver isso, por exemplo, na comunicação, né? É muito recente na comunicação brasileira a gente começar a ter ali
uma diversidade de pessoas aparecendo e conversando com esse público, mas não é só ali na comunicação que a gente precisa se preocupar com isso. Isso vai ter um impacto nos seus negócios, por conta daqueles contextos que a gente estava comentando. Tem uma marca que eu não trouxe aqui, mas eu super recomendo que vocês depois deem uma buscada aí, que chama Punches. Ela é uma marca de calcinhas absorventes, eles vendem isso, então você fala, cara, calcinhas absorventes, claramente para mulheres. Porém, a marca deixa claro, né, ela deixa bem explícito ali que, na verdade, ela vende esse produto para pessoas que menstruam, né? Então, também para homens trans, também para pessoas que precisam daquele produto. Então, olha que engraçado, né? Eu consigo pegar um produto que, em tese, é específico, se a gente for ter um viés aí bem básico e sem nenhuma provocação, é específico, vou vender para mulheres. Mas, na verdade, eu estou excluindo pessoas ali, né? Eu estou excluindo um público em potencial que pode conversar com a minha marca, né? Que pode gostar muito do meu produto, simplesmente porque eu estava olhando o atendimento de uma identidade e não de uma necessidade. De tudo isso, né, a gente entra na imersão. A galera até conversou comigo e disse que vocês tiveram um primeiro workshop onde vocês fizeram a definição aí dos desafios para os projetos de vocês, então eu vou passar bem rápido até para a gente conseguir focar mais nas ferramentas de público, mas só para a gente entender, né, quando a gente vai construir o desafio, ele vai ser a orientação inspiradora para esse time de projeto. Por que inspiradora, né? Quando a gente, enfim, tem um problema, eu tenho um objetivo aqui, eu quero que todo mundo compre um celular, um celular, sabe? Esse querer, ele é um objetivo, assim, extremamente fechado, ele não vai garantir com que as pessoas no time do seu projeto consigam trabalhar. Até falando aqui do nosso lado de comunicação, é muito comum em agência as pessoas se prenderem ao briefing, né? Então, você chega para um time de criação, que são as pessoas que vão fazer as campanhas e tal, as coisas visuais, e se você não chega com uma coisa extremamente fechadinha, olha, eu preciso que tenha esse formato, que seja dessa cor, que tenha essas fotos, essas pessoas, é comum das pessoas ficarem até desestabilizadas, tipo, o que eu faço aqui, né? Quando você traz um desafio inspirador, você garante que você não feche tanto, então as pessoas vão sim usar a capacidade cognitiva delas, a criatividade delas, né? A gente precisa lembrar que seres humanos são bem criativos, e quando você reduz, quando você tem muitas restrições, você limita, né, esse potencial criativo. Mas também, se você deixar muito aberto, você não está conseguindo ali chegar em resultado nenhum. Então, por isso que é importante, dentro desse projeto, a gente construir um desafio inspirador, né? Que basicamente a gente desconstrói o nosso objetivo, então a gente entende ali que problema eu estou tentando resolver, para quem eu estou tentando resolver esse problema, em que contextos eu estou tentando trabalhar, eu contextualizo, né? Então isso precisa estar de alguma maneira conectado a alguma ação. E aí, esse contexto também está muito ligado ao território que você quer impactar, né? Ao que você está querendo desenvolver ali. Até um exemplo bem bobo, né? Imagina que eu começo um projeto dizendo para vocês que eu quero que vocês me ajudem, eu quero que as pessoas bebam mais água. E eu quero que vocês me ajudem a chegar numa solução para isso, e eu vou dar 1 hora para vocês me trazerem soluções voltadas para isso. Isso não é um convite, né? Eu venho com uma frase fechada. Isso vai deixar vocês perdidos, com certeza, porque, assim, quero que as pessoas... Mas como assim, né? O que a gente pode fazer quando a gente fala de criar... Eu trouxe um exemplo bem bobinho, tá? Quando a gente está falando de criar um desafio inspirador, é trazer esse fator de convite para esse time trabalhar. Então, quando eu te pergunto como que eu posso incentivar pessoas a beber mais água, eu tenho ali nessa frase alguns elementos que começam a fazer com que as pessoas ali, né, dentro desse projeto, se sintam dentro de alguma coisa, porque essa pessoa está sendo provocada, ela está sendo convidada a resolver algo, né? Até se a gente fizer um desenho aqui, né, se a gente fosse separar quais são as partes importantes da construção desse desafio, eu tenho o convite, que é o Como Podemos, isso vai estar muito presente em materiais e literaturas de design thinking que vocês forem procurar, tá? Então, tem até outras formas de desenhar isso. Eu tenho uma ação, ou seja, o que eu quero causar? Nesse caso aqui, eu quero incentivar.
né? Poderia ser obrigar, poderia ser evitar que as pessoas bebam água. Então, precisa estar muito claro que tipo de ação eu estou querendo criar ali, para qual público de interesse, que aqui no caso desse exemplo está extremamente aberto, tá? Pessoas, mas mais para frente a gente vai ver a importância de ter fechadinho aqui o meu público, e a fazer o quê, né? Que território que eu quero impactar? Onde que eu quero criar um barulho ali? No território de beber água, né? Eu quero que as pessoas bebam mais água, porque eu acho que elas vão ficar mais hidratadas, e pessoas hidratadas são mais felizes. Então, tirando a zoeira, é importante vocês pensarem na construção disso, porque vocês, como líderes desses projetos, e como pessoas que vão trabalhar também nesses projetos, precisa estar bem claro se está todo mundo orientado a alguma coisa que importe. Quando eu te convido para participar de algo e você não tem uma conexão grande com aquilo, dificilmente você vai dar o seu melhor, sabe? E aí não é nem enfim, preguiça ou por você não, por indiferença, talvez você não receba os incentivos necessários para dar o seu melhor. E um dos incentivos mais interessantes quando a gente quer que as pessoas potencializem a entrega delas é convidar elas, é colocar elas para, né, num lugar de igualdade com todo mundo. E por isso que esse design challenge, né, que eles falam, que é esse design de desafio, ajuda a gente a garantir que todo mundo esteja na mesma página, né? E aí uma coisa importante, uma diquinha, sempre mantenham o desafio do projeto de vocês visível, tá? Eu não sei se vocês têm áreas de trabalho aí física, às vezes uma mesa, ou gostam de fazer nas plataformas digitais, mas sempre deixem destacado. O que eu quero dizer? Escreve num post-it grande, coloca no alto, precisa estar bem claro. E sempre que vocês estiverem, vocês vão perceber isso ao decorrer do projeto, tá? Sempre que rolar dúvida, sempre que vocês não entenderem bem se o que vocês estão coletando está fazendo sentido, volta para esse desafio. Lê ele, entende a ação, entende o impacto. Isso vai garantir também que vocês consigam dar um direcional melhor para o projeto. Tem um jeito bem legal, tem uma ferramenta bem legal que a gente utiliza para contextualizar desafio, e aí eu entendo que vocês já têm o desafio do projeto de vocês aí, então eu acho que é uma ferramenta que a gente vai até fazer um exercício com ela no final, que é a matriz CSD, que é uma ferramenta extremamente simples, assim. Eu nem trouxe nenhum canvas, porque vocês podem escrever no papel, se vocês quiserem. Basicamente, né, o que a gente faz? A gente elabora, a gente tem aqui o nosso desafio central, a gente vai criar 3 colunas para a gente começar a fazer aquele processo de divergência que a gente estava comentando antes, né? Então, eu preciso abrir, e para abrir eu preciso começar a olhar todas as partes que compõem o todo. Para olhar essas partes, a matriz CSD se divide em 3 colunas, né? Então, eu tenho a primeira coluna que chama de certezas, ou seja, é onde eu vou colocar ali as informações que vão me apoiar nas tomadas de decisões, os fatos, os dados, né, como eu trouxe aqui. Então, tudo que é concreto, que eu tenho certeza, tá? Isso não tem a ver com opinião, gente. Eu tô falando de dados e fatos relacionados ao meu desafio central, eu coloco nessa coluna. Depois eu começo a abrir suposições. Então, a partir do momento que eu tenho fato ali, eu tenho certeza de uma coisa, eu começo a abrir provocações, né, que são essas suposições. Então, a gente começa a supor, porém, com base nos fatos, né? A partir do momento que você já tem ali o seu território definido, você começa a tirar os seus questionamentos dali, né? São as suas hipóteses. Então, por que as pessoas fazem isso? Será que elas fazem isso por conta disso, disso, disso? Sempre se baseando nesses fatos. E a terceira coluna é a coluna de dúvidas, ou seja, é ali onde você vai colocar os seus questionamentos, são coisas que a gente nem consegue supor, porque a gente não sabe, né? Então, e isso vai ser muito importante para quando vocês entrarem na etapa de pesquisa, justamente para vocês orientarem melhores os blocos de respostas que vocês precisam coletar. Até trazendo um exemplo aqui do case Transcendemos, que é um case bem bacana. Eles tinham um desafio central aqui, né, que é como que a gente pode melhorar o valor que a Comuto é uma consultoria que ajuda, enfim, minorias e pessoas a acessar de alguma maneira empresas, né, porque a gente sabe que a gente vive num contexto no Brasil extremamente desigual dentro das empresas, para mulheres, para pessoas negras, para pessoas LGBTs. Então, essa consultoria faz uma ponte aí entre essas pessoas e empresas que estejam passando por algum tipo de processo, né, para transformar a diversidade no ambiente. E eles tinham esse desafio,
que é como que a gente pode melhorar o valor que a Comulta entrega na empregabilidade de minorias, né? Foi a partir daí que eles partiram para começar o projeto deles. E aí, quais que eram as certezas, né? Quais são os fatos aqui? Que a discriminação de minorias no Brasil é muito forte, especialmente com pessoas trans, né? Então, existem até dados que mostram como o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Então, a gente tem um fato aqui que a gente não pode ignorar. 82% das pessoas trans não concluem os estudos, então eu trago um dado também aqui para sustentar uma certeza que eu tenho sobre esse desafio. E uma outra certeza que eles trazem aqui é de que existem iniciativas que buscam diminuir o impacto desse problema? Sim. Né? Então, isso é importante também quando vocês forem mapear as certezas de vocês. A gente está falando de tudo, tá? Existe um produto igual ao meu? Existe uma solução parecida com a minha? Alguém está fazendo essa solução de um jeito XYZ? Porque isso é um fato, né? Então, é muito importante aqui nas certezas vocês se apegarem a informações onde vocês podem se apoiar. Em suposições, né? A partir do momento que eu tenho essas certezas aqui, eu começo a supor que, cara, se uma pessoa não concluir os estudos, ela não vai ter qualificação suficiente para conseguir um emprego. Então, olha que legal, né? Isso já começa a abrir aqui um círculo para a gente, porque uma coisa tem pessoas desempregadas e tem empresas precisando de emprego. Por que essas empresas não estão contratando essas pessoas? Né? Então, a partir dessa suposição, eu começo a concluir que, cara, provavelmente essas pessoas nem estão chegando nessas vagas porque elas não terminaram os estudos, elas não têm, enfim, acesso muitas vezes à visibilidade dessas vagas, elas não têm qualificação para essas vagas. Então, isso é uma hipótese, né? A segunda hipótese é a violência em casa, né? Então, até no caso que a gente está falando de pessoas trans, a gente sabe que é um público extremamente vulnerável aí à violência, acho que em todos os níveis, né? E, cara, se você sofre violência, se você está todos os dias lutando pela sua vida, você não tem, você não vai ter o mesmo caminho escolar que uma pessoa que tem uma vida, né, normal ali, com o pai e a mãe em casa, pagando tudo, te dando tudo. Então, é óbvio que essa violência contribui para essa baixa qualificação. E a gente consegue supor isso olhando, né, para essas certezas, para o nosso desafio, tendo aquele contexto lá, levando em consideração aquele princípio de empatia do design thinking. E aí eu começo a abrir minhas dúvidas. Então, eu tenho essas duas hipóteses sobre esse cenário, eu começo a fazer perguntas. Então, como que a inclusão é vista e praticada nas empresas, né? Se eu estou tentando fazer essa ponte, como é que essas empresas enxergam esse processo de inclusão? Como será que ele acontece? Uma outra dúvida que eles trazem, né? O que as pessoas trans pensam sobre o mercado de trabalho? Porque, olha de novo, né? Alguém acordou aqui, tive uma ideia, eu vou criar uma plataforma para conectar pessoas trans a vagas no mercado de trabalho. E aí, se eu não emergir nesse público, se eu não entendi como essas pessoas será que as pessoas se sentem seguras de fazer uma entrevista? Será que elas se sentem valorizadas? Será que elas vão se sentir valorizadas nessas empresas? Será que elas se sentem acolhidas? Então, também tem uma série de coisas aqui que essas dúvidas, né, elas vão surgir, vão ser muitas dúvidas, tá, gente? Façam muitas perguntas quando vocês chegarem nessa fase. Por quê? Essa etapa de fazer essas perguntas olhando para a matriz que vai garantir que vocês tenham visibilidade sobre todos os cenários que o problema que vocês estão tentando atacar atinge, tá? Acho que depois, eu não sei se vocês já viram a ferramenta de mapa mental, mas às vezes depois da CSD é legal começar a pensar, né? Se tem blocos de perguntas, será que eu tenho dúvidas aqui que se conectam com algum contexto, né? Com algum lugar específico? Então, é legal fazer muitas perguntas até para a gente conseguir também garantir que a gente esteja olhando para o todo. Depois disso, né, a gente começa, então, a de fato entrar nessa etapa de imersão, que é essa pesquisa de cenários. Por que eu coloquei cenários aqui e não público, tá? Porque quando a gente fala de público, a gente também precisa levar em consideração o cenário de competição que a gente vai viver com a nossa solução, tá? Então, é muito importante vocês entenderem em que contexto essa solução está inserida. Eu estou lançando um produto, ou, enfim, estou tentando resolver um problema que tem 300 outras pessoas tentando resolver, porque se a resposta for sim, isso muda o contexto do seu projeto,
né? Você ainda pode olhar para esse problema, você ainda pode, né, trabalhar nessa solução, mas você vai fazer isso buscando, por exemplo, um diferencial estratégico agressivo, você vai olhar para isso buscando a construção de uma solução inovadora. Então, por isso que é importante também fazer esses estudos de em que contexto eu estou inserido, né? A primeira ferramenta que eu tenho para apresentar para vocês para fazer essas imersões é o que a gente chama de Desk Research, que na verdade é uma pesquisa documental, tá? Por que a gente fala que ela é documental e por que ela é o primeiro passo de pesquisa em qualquer projeto? A partir do momento que eu levantei aquelas dúvidas lá, né? Então, como as pessoas trans se sentem sobre o mercado de trabalho? Cara, isso é uma dúvida. A primeira coisa que eu posso fazer é ir no Google pesquisar isso, entende? Tipo, eu posso ver se alguém escreveu um artigo sobre isso, eu posso procurar uma pesquisa acadêmica sobre isso, né, uma monografia, eu posso ir conversar com pessoas de instituições que trabalham com... Eita, deu um... Eu posso trabalhar, então assim, você começa a conseguir, você começa a procurar conteúdos, né, dados, aqueles dados que você precisa, de materiais que já foram produzidos, né, e aí, ainda bem que a gente está num país imenso, tem muita coisa produzida, tá, gente, sobre quase todos os assuntos, assim, eu até trouxe aqui para vocês, né, ai, beleza, onde é que eu procuro? Óbvio que o primeiro passo pode ser a internet, então, cara, vai olhar as redes sociais, vai ver se você não encontra um grupo no Facebook sobre o tema que você está trabalhando, vai procurar artigos em blogs, né, procurar sites que de alguma maneira consigam te dar dados sobre isso. Você também pode olhar estudos e relatórios, e aí você vai conseguir encontrar isso tanto num site de mídia, né, tipo Globo, da Vida, Exames, revistas que fazem, né, que publicam pesquisas, mas também olhar para relatórios. Então, às vezes você vai trabalhar com um produto, né, de uma indústria mais de saúde, digamos assim, você provavelmente vai encontrar muitos estudos ali em canais específicos com dados que vão te ajudar a pensar melhor sobre o que você está desenvolvendo, né? E sair um pouco do desk research de sempre, só a internet, então olhar livros, tem muito livro com muita informação muito importante para temas, às vezes, que a gente quer trabalhar, documentários, que é uma coisa que eu particularmente gosto de trazer bastante quando eu desenvolvo alguma pesquisa, eu gosto de olhar dados de documentários, porque normalmente, dependendo do tema, a galera explora muito, né, faz bastante pergunta, e pesquisas acadêmicas, como eu falei, né, então, não ter medo de abrir o site ali da universidade pública e procurar no banco de TCCs uma monografia que possa ter a ver com o seu estudo, porque alguém já olhou para esse tema, né? E muitas vezes você vai conseguir conectar o seu conhecimento com dessa pessoa. Então, é extremamente simples fazer desk research, não tem um passo a passo. É olhar para aquelas perguntas que vocês vão tirar lá da matriz, da MSD, e a partir daquelas perguntas vocês começam a fazer essas pesquisas. Uma coisa que é bacana, tá, para a documentação disso, você pode abrir uma planilha no Excel e você coloca lá a pergunta 1 e vai colocando todos os links que estão conectados com aquela pergunta, os links de filmes, de relatórios. Você pode abrir uma pasta também para a sua pesquisa e aí você pode ir baixando esses relatórios e colocando lá. Então, é muito importante durante esse processo de pesquisa documental, num primeiro momento, você se preocupar em encontrar as respostas e aí, aos poucos, você pode ir fazendo a análise disso. Então, será que esse relatório realmente é interessante para mim? Sim ou não? E aí você vai fazendo essa análise aos poucos. Depois que essa pesquisa de desk está mais avançada, então, você começou a responder algumas perguntas, né? Eu tenho lá a pergunta, como será que as pessoas trans se sentem sobre o mercado de trabalho? Aí alguém já fez uma pesquisa sobre isso e eu já tenho ali um relatório me dizendo que, vou chutar, tá? Eu não tenho esse dado. 80% delas se sentem, né, não se sentem seguras, acham que de alguma maneira elas vão ser julgadas e tal. Poxa, eu já tenho um dado importante aqui para eu avançar para minha pesquisa de comportamento, né? Que eu coloquei aqui centralizado, acho que sempre para a gente ter empatia,
E uma coisa importante também, sabe, nunca cair na ingenuidade de que você sabe o que o seu público está pensando, sentindo, dizendo. As pessoas não são tão abertas assim, né? Até se recordem aí, vocês, se vocês já foram responder alguma uma pesquisa, mesmo um formulário ali de entrevista de emprego, né? Nem sempre você realmente fala o que você está sentindo. Então, como é que eu vou analisar o comportamento de alguém que não está sendo 100% honesto? Eu vou precisar ser empático, eu vou precisar utilizar aí, né, ferramentas humanas super importantes, que é o ouvir, o observar e o sentir. E a gente, inclusive, consegue utilizar essas habilidades para uma atuação mais específica. Então, se eu preciso ouvir, um modelo interessante para mim de pesquisa é a entrevista, né, para observar a própria pesquisa etnográfica, ou seja, esse modelo de observação e a experimentação, e enfim, essa experimentação pode ser feita de uma série de jeitos. Ai, a Siri vai falar aqui. Por quê, né? Fazer essa triangulação de modelos de pesquisa vai garantir que você tenha várias visões sobre o comportamento. Porque muitas vezes numa entrevista eu vou te falar o que, né, você me pergunta, você usa esse produto? E eu falo, sim, eu uso e adoro. Mas na observação você vai perceber que eu não adoro tanto assim. Que na verdade esse produto me dá muito problema, né? Eu fico irritada quando eu estou mexendo ali naquele aplicativo. Eu não consigo terminar uma solicitação ali para determinada empresa. E na experimentação você vai viver literalmente, né, qual seria a solução desse problema. Eu trouxe aqui até para falar um pouquinho mais sobre cada uma delas de maneira isolada, né? Então, quando a gente fala de ouvir, por exemplo, a gente começa a produzir as entrevistas, do que a gente chama de entrevista de campo, né? O que é entrevista de campo? Eu ir até as pessoas e entender o que elas dizem que elas fazem. Você pode, de alguma maneira, criar grupos para isso, você pode ir para a rua fazer essa pesquisa, você pode até fazer formulários online, né, que até por conta de tudo que a gente tem passado, acabou sendo uma ferramenta interessante. Então, às vezes, você bolar um jeito de perguntar ali, um roteiro bacana para as pessoas responderem, mas com esse objetivo de entender o que essas pessoas dizem, né? E sempre pensando que não necessariamente você vai ter todas as respostas ali, por isso que é importante a gente ter essa triangulação de pesquisas, né? Então, você vai ir atrás dessas pessoas para entender o que elas pensam sobre um determinado problema, um contexto, um produto, uma solução, uma marca, o que elas sentem, né? O que elas dizem sobre os produtos que elas consomem. E aí, o que é importante, né? Quando a gente fala desse tipo de... quando a gente fala de elaborar entrevistas, acho que, primeiro de tudo, você precisa ser apaixonado pelo problema. Isso parece ser super clichê, e é de fato, tá? Mas é um clichê que faz sentido nesse contexto aqui, né? Imagina que você está me oferecendo, você está me perguntando sobre algo que na sua cabeça você já acha uma porcaria, né? Você não está, de fato, engajado em resolver aquilo para mim. E isso vai te bloquear em uma série uma série de maneiras nessa entrevista, né? Primeiro porque você não acredita no que você está tentando resolver, provavelmente você não vai praticar esse ouvir da maneira que você tem que praticar. Não ter uma postura examinadora, né, mas interessada, lembrando que aqui a gente está nessa etapa de entrevista, então, se eu estou entrevistando uma pessoa, eu não estou tentando entender se o que ela está dizendo é certo ou errado. Eu não vou discutir com essa pessoa se ela me falar uma bobagem. Eu estou interessada no que ela está me falando, sabe? Eu sou apaixonada por esse problema que eu estou tentando resolver. Então, é muito importante também analisar esse contexto da postura, tá? Eu já vi, e eu sempre acho, assim, bizarro como acontece, entrevistadores que agem como, sabe aqueles programas antes das eleições, que os políticos vão lá conversar com o repórter, e é assim, uma baixaria, né? Porque, na verdade, o repórter só quer cutucar a pessoa e colocar ela contra a parede. Eu já vi isso em entrevista com o público. E, gente, assim, isso não dá certo, entendeu? Você vai fazer... Primeiro que você não está interessado, você já sabe o que você quer e você quer provocar, né? E aí, nesse contexto, a provocação não é boa. Ter clareza sobre as pessoas com quem você quer falar, né? Não dá pra gente sair entrevistando todo mundo também. E lembrando, né, quando a gente fala como que eu construo essa clareza, se eu estou pesquisando agora no meu público, como que eu sei com quem você quer falar? Olhando para aquilo que a gente conversou. Que necessidade você está tentando resolver?
que grupos, né, com base no que você já até levantou ali de hipótese na matriz, estão relacionados a isso. E aí você pode meio que fechar esse pré-perfil aí de público para ir conversando com essas pessoas. E elaborar um roteiro, né, gente? Crie um roteiro. Especialmente, porque quando eu falo de roteiro, tá? Não só o roteiro de pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3. Quando você vai para uma etapa de entrevista, se você vai fazer ela presencial, você precisa pensar, inclusive, no momento de chegada e saída dessa pessoa. Né? Você precisa saber, se a pessoa chegar, ela vai esperar em algum lugar até ela conversar comigo. Assim que ela sentar na mesa, eu já vou fazer a pergunta 1, eu vou me apresentar, eu vou querer quebrar o gelo. Então, é muito importante ter em mente que esse é o passo 1 quando você vai olhar para qualquer tipo de pesquisa com o público, tá? Para formular essas perguntas, então, beleza, eu tenho que montar um roteiro. Como que eu garanto que meu roteiro não fique uma porcaria? Eu não fiz aqui uma aula de roteiro para vocês, tá? Porque eu acredito no potencial de vocês, olha só. Mas, no geral, não tem segredo, tá? Eu gosto de trazer 2 grandes regras para você construir um roteiro. Sabendo disso, você vai escrever qualquer coisa, vai ser maravilhoso. A primeira é evitar questões restritivas, né? Ou seja, quando você faz uma pergunta tão fechada que a única resposta dessa pessoa é sim ou não, ou uma mentira, né? Então, quando eu pergunto para você, você pagaria por esse produto? Cara, assim, isso é muito relevante para o seu projeto fazer essa pergunta, porque as pessoas vão dizer sim ou não, não pagaria. Mas aí você não vai levantar nenhuma reflexão interessante, você não vai entender das pessoas que disseram não, por exemplo, por que elas não pagariam por esse produto. E não adianta na questão seguinte perguntar por que você não pagaria por esse produto, porque você já não incentivou essa pessoa a fazer nenhuma reflexão, ela vai só dizer o que ela pensa de verdade ali, e ela pode dizer por que não, porque acho caro, porque não tem na minha cidade, porque não faz sentido para mim. Você vai chegar numa série de respostas que não vão te ajudar em nada quando você for fazer a sua entrevista, né? Você se sente atraído por esse serviço, então evitar questões que façam com que essa pessoa te dê uma resposta genérica, né? Uma resposta que qualquer outra ela pensa de verdade, que ela sente. Né? E instigar reflexões abertas. Então, é muito legal a gente começar as perguntas com aquele como você enxerga, o que você pensa, qual é a sua opinião, qual é a sua perspectiva, qual é a sua expectativa. Então, eu dou esse poder, né, completamente para a pessoa. Eu estou realmente interessado. Lembra que a gente falou do interesse? Eu estou interessado em saber o que você pensa desse problema, o que você espera quando esse problema for resolvido. Eu não estou te perguntando se você quer ou não que eu resolva esse problema para você, entende? Então, são 2 segredinhos, assim, que eu acho que ajudam bastante. Aqui eu trouxe algumas dicas importantes para a gente criar vínculos, né, quando a gente está desenvolvendo entrevista. Então, uma delas, por exemplo, é você sempre fazer entrevistas em dupla, né, tentar nunca abordar ali trazer 3 pessoas para entrevistar uma pessoa, ou também fazer entrevistas muito abertas, né? Como eu falei, deixar as perguntas abertas para que as pessoas reflitam, para que elas deem explicações. Então, por isso que é legal fazer entrevista ou presencial, ou às vezes via uma plataforma digital, né? Porque ali no formulário talvez você perca isso. É bacana fazer, e se você conseguir escrever essas perguntas aí de um jeito bem mais, né, que traga essa reflexão, você vai coletar coisas muito boas. Eu trabalho bastante com formulário e eu gosto, eu acho que traz bastante, enfim, verdade para o projeto, mas sempre que a gente puder fazer essas entrevistas pessoais, assim, olhando para a pessoa, conversando com ela, melhor, tá? Agir como se você estivesse conhecendo um novo amigo. Então, de novo, cara, eu não vou ficar 1 hora respondendo suas perguntas se eu sentir que você não está interessado em conversar comigo, sabe? Dá para perceber, não subestimem as pessoas, assim, não se subestimem também. Então, é importante pensar nisso. Você está ali se importando pessoalmente com o seu problema, você está interessado no que aquela pessoa está ouvindo. Isso precisa ficar claro, né? Ser flexível para construir caminhos em relação às respostas. Então, nossa, isso aqui é assim, gente, quando a gente tem um roteiro, e aí, digamos que você é uma pessoa tímida, ou que você, sei lá, nunca fez isso, vai ser comum você pegar esse roteiro e querer seguir ele à risca, né? Eu vou fazer a pergunta 1, e aí eu vou fazer a pergunta 2, e eu vou fazer a pergunta 3.
E, na verdade, as pessoas, elas são diferentes, né? Então, você vai entrevistar gente que vai responder a pergunta 1 extremamente objetivamente. Você vai conhecer pessoas para quem você vai fazer a pergunta 1 e ela vai te dar 10 respostas. Por quê? Né? Porque você precisa seguir o ritmo. As pessoas têm ritmos diferentes. Tem gente que começa a grudar um assunto no outro e, de alguma maneira, o seu papel ali como entrevistador é de puxar, mas puxar sempre que você perceber que isso está saindo do seu contexto. Se não está saindo do contexto ali com o qual vocês estão conversando, você pode ser flexível. Você não precisa se apegar tanto à sequência das perguntas ali no roteiro, né? Então, ser empático, observar o entrevistado, ver se ele está, de alguma maneira, parecendo interessado em estar ali também, né? Então, ninguém quer ficar conversando com alguém com quem você não quer falar, escutar bastante, né, evitar falar muito. Eu me empolgo bastante para conversar, então essa era uma coisa que no começo eu fazia bastante, né, a pessoa estava conversando comigo e aí eu queria ficar interagindo, isso não é bom, não façam isso, porque você vai perder, você faz a pessoa perder o tempo dela, né, primeiro de tudo, porque ela não está ali para te ouvir, na verdade você está ali para ouvir ela. Permitir que as pessoas concluam o pensamento dela. Gente, isso é para a vida, né? Vamos permitir que as pessoas concluam o pensamento antes de falar. E sempre que você não entender coisas também, não ficar claro, pergunta, revalida, pergunta 3 vezes se for o caso, não tem problema, tá? Sempre tomar notas e estar presente. Isso é muito importante, gente. Então, a questão de registrar tudo, né? Esse é o resumo de tudo que eu falei. Então, tenha um objetivo do porquê que você está conversando com aquela pessoa. Então, lembra como a matriz ajuda vocês nisso, né? A partir do momento que eu levantei as minhas perguntas, às vezes eu vou fazer uma entrevista para entender por que as pessoas não bebem água, né? Tipo, eu tenho essa dúvida. E esse é o meu objetivo com aquela entrevista. Eu vou criar um roteiro voltado para esse objetivo aqui, para essa dúvida que eu preciso responder. Ter um alvo, né? Então, como eu falei, tentar entender que tipo de pessoa faz sentido participar dessa etapa de pesquisa e registrar tudo, né? Então, cara, muito importante, gente, registrar tudo que vocês fizerem em pesquisa. Se você for fazer um desenho com uma pessoa pessoalmente, tire foto. Se você for entrevistar uma pessoa na rua, grave. Se você estiver fazendo essa entrevista via Hangouts, grave também. Sempre, se você for fazer uma pesquisa de observação, é importante anotar. Então, registrar é o que vai garantir que você também tenha os seus dados ali seguros, né, protegidos para quando você começar o processo de análise. O segundo modelo de pesquisa que a gente consegue utilizar é um modelo etnográfico, né, que é um modelo emprestado da antropologia, quando a gente fala de análise de público, né? Então, basicamente, aqui, ele é um método que ele vai investigar a vida social, ele vai priorizar a observação e a análise do que as pessoas estão fazendo. Então, antes, na entrevista, eu estou interessada no que essa pessoa está me dizendo, né? Aqui, eu preciso prestar atenção no que ela está fazendo. Então, literalmente observação, tá? Como que acontece isso, geralmente? Até para vocês entenderem. Depende muito do contexto que você está investigando, tá? No caso, por exemplo, na Jusce, a gente trabalha com produtos digitais, né? Faz aplicativos, enfim, algumas plataformas. Quando eles vão criar um site, né? A galera do time, vou falar bem vulgarmente, assim, a galera de produto tá criando uma plataforma nova lá, que ficou incrível na cabeça deles, ela tá maravilhosa. Existe uma etapa onde eles colocam pessoas, eles fazem um recrutamento, né, e aí eles chamam pessoas para analisar os sites concorrentes àquela solução que eles estão tentando criar. E aí eles colocam essa pessoa numa sala com uma câmera, e aí vem alguém de produto, põe um computador na frente dessa pessoa, e olha, navega por esses sites, como se você fosse navegar normalmente, e aí essa pessoa vai tomando notas, tanto de como enfim, o entrevistado, no caso, né, a pessoa que está sendo pesquisada, como que ela se comporta, que expressões faciais ela faz, ela reclama de alguma coisa em algum momento, do que ela reclamou, ela está tendo alguma dificuldade, se estiver sendo fácil demais, será que essa pessoa não está só, enfim, será que essa pessoa está prestando atenção no exercício? Então, um tipo de pesquisa onde, de fato, você
e observa, né? Você precisa olhar bem o que está acontecendo ali. É um dos tipos aqui onde a documentação é mais importante, tá, gente? Porque, assim, toda a documentação aqui vai ser relevante para o que você está fazendo, especialmente dependendo, aliás, né, bem dependendo de qual é o tipo de produto que você está vendendo. Então, digamos que você vai construir uma experiência para uma loja de roupas, cara, vai em outras lojas de roupas, vê como as pessoas olham as vitrines, como elas olham o cabide, vê como as pessoas ficam na fila de pagamento, como que elas reagem ali quando tem fila, como que tá a cara delas, elas pegam alguma coisa. Então, esse fator de observação é o que vai ajudar você também a entender onde que estão, né, os gaps ali na experiência daquela pessoa. E muitas vezes é nisso que você vai trabalhar para construir um produto melhor, para oferecer uma coisa melhor. E aí, então, né, observar e registrar, eu até trouxe, depois a gente vai compartilhar esse material com vocês, mas um jeito super prático de você fazer pesquisa etnográfica é esse método AEO1, né, que basicamente é uma estrutura. Então, você pensa ali nas atividades que você vai mapear, o que as pessoas fazem. Então, no caso de uma loja de roupa, eu vou mapear como as pessoas entram na loja, como as pessoas, para quais departamentos elas vão primeiro, como elas selecionam as roupas, elas pegam um bolinho antes e põem na sacola. Então, você vai mapeando as atividades chaves que você vai observar. Você vai fazer uma descrição do espaço, né? Então, registrar bem aí onde essas ações acontecem, a disposição das coisas diz muito sobre as pessoas, né? Então, é muito interessante a gente pensar, não sei se vocês já foram na Caixa, aqui em São Paulo, algumas caixas econômicas, né? As novas, você entrava e as portas, né, de entrada e saída, tinha 2 portas giratórias, como se já não bastasse uma. Então, 2 portas giratórias, e aí você ia aqui para a direita, não era de entrar, essa era de saída, né? E aí a primeira vez que eu errei isso, que eu fui tentar entrar e não era de entrar, eu estranhei e pensei, será que, né, eu sou burra, não vi, né? Porque eu fui no automático, eu vou entrar, cara, a gente entra, né, pela direita. E eu fiquei nesse banco uns 30 minutos, gente. Todo mundo entrava por aquela porta. O único trabalho de segurança era ficar na frente da porta e falar: a entrada não é aqui, é ali do lado. Ou seja, né? Claramente um projeto aí que não foi pensado no comportamento das pessoas, né? As pessoas têm que adaptar o comportamento delas a uma coisa e não o contrário. Então é interessante a gente pensar que essa disposição diz muito sobre as pessoas, né? Porque o que isso diz nesse caso? Que ninguém olha para cima para ler se está escrito entrada ou não, né? E como que eu construo uma comunicação para pessoas que não fazem isso, né? Então, já começa a surgir uma série de coisas aí para a gente avaliar. As interações é uma coisa que você precisa avaliar no modelo etnográfico. Então, como que são as relações das pessoas com os objetos, com as outras pessoas, com o ambiente, né? Como que elas interagem com os próprios objetos em si, né? Quais são o estado deles ali. Até, enfim, quando você vai fazer uma pesquisa dessa dentro de um supermercado, né? Tipo, cara, você também precisa olhar para como as coisas estão dispostas, né? Onde está, enfim, a padaria, onde está o açougue, onde estão as coisas onde estão as frutas e, né, os próprios usuários. Então, você vai entender nessa observação quais são as necessidades e preferências das pessoas, quais são as motivações delas, né, quais são os objetivos. Nesse caso que eu citei, né, de quando as pessoas estavam lá olhando os sites dos concorrentes, essa pergunta era até feita antes, né? Então, eles já selecionaram, no caso ali, né, eles selecionaram jovens que iam se inscrever no vestibular virtualmente. Então, você já conversa, você vai se inscrever no vestibular por essa plataforma digital? Você já se inscreveu em outras? O que você vai procurar quando você vai se inscrever? Então, você começa a fazer uma série de perguntas ali e depois você faz esse processo de observação para entender como essa pessoa vai interagir com esse site, que botões ela clica, onde ela vai buscar informação. E o último, né, o que a gente chama de design participativo, ou experimentação, ou modelo experimental, que basicamente é você fazer o que as pessoas fazem, né? Então, muito lindo, olha, tem uma ideia, eu quero salvar o mundo, eu quero... cara, você
sabe como as pessoas salvam o mundo todos os dias, sabe? Tipo, você quer abrir uma loja, você já foi numa loja para ver como que é a experiência? Você quer montar um aplicativo, você usa isso, você sabe como é precisar resolver um problema num aplicativo ali, 11 horas da noite, às pressas. Então, é muito importante que vocês, mais do que só ter empatia, né, e se colocar no lugar dessas pessoas, é testar o que elas estão fazendo, é fazer o que elas estão fazendo, né? Então, aqui na Justa acontece bastante isso, da gente ter que, enfim, se atende um cliente que tem uma loja imensa e você precisa pensar na experiência. Cara, a gente passa o dia inteiro lá, né? A gente chega, tipo, no lugar assim que abre e fica lá fazendo compra, a gente tenta fazer coisas que de alguma maneira a gente já tem coletado ali na pesquisa etnográfica, né? Então, será que as pessoas têm vontade de ir no banheiro? Onde é que é o banheiro? Eu consigo achar esse banheiro fácil? Então, é fazer o que o seu usuário, o que essa pessoa faz para você entender até esses gaps que você vai encontrar para você entender eles na prática, né? Você vai passar pela própria experiência. Eu vou até correr um pouquinho aqui. Então, né, quando a gente fala dessa imersão, o que vocês não podem esquecer, tá? Identifique padrões, e quando eu falo de padrões, vocês vão falar com muitas pessoas ou poucas, vocês podem falar com 100 pessoas ou 5 pessoas, tá? Não tem quando você vai fazer entrevista, não sei se ficou essa dúvida aí, provavelmente sim. Quando você vai fazer pesquisa com o público, não existe um número de verdade, né? Até a galera entra aí numa treta, tem que ser 10 mil pessoas. Isso é muito relativo, né? Quando você está ali numa etapa de ideação e você precisa pensar na sua ideia, elaborar melhor ela, às vezes vale a pena você fechar um número de pessoas que seja possível para você analisar. Mas o que você vai precisar fazer? Identificar quais são os padrões ali nas respostas, né? Identificar o que sai dessas pessoas, de que grupos que elas fazem parte, né? Fazer uma análise de se traduzir. Como que a gente traduz isso, tá? Já entrando naquela terceira etapa do processo que eu mostrei da Discu, que é essa parte de inspiração, onde a gente começa a desenvolver o nosso ponto de vista, tá? O ponto de vista do projeto, ele é um momento onde você começa a definir bem para onde você está indo, exatamente o que você está resolvendo. Por que isso, né? Você passou por uma etapa de pesquisa intensa agora, você fez observação, você fez entrevista, você fez design participativo, você tem um monte de dados, né? Com esse monte de dados, como que você define, então, qual que é a sua rota estratégica para o desenvolvimento? Então, a ideia aqui é você conseguir organizar essa complexidade que você gerou através desses dados, porque vão ser muitos dados, né? Essa etapa de pesquisa, ela geralmente é mais chatinha e tem gente que adora fazer, tá? Tem gente que detesta fazer e é normal, assim, eu não acho que tem não acho que é uma coisa que todo mundo gosta, porque é se debruçar, é ler, é começar a viajar no que está acontecendo ali, mas independente se você gostar muito ou não, você precisa passar por esse processo de organizar e traduzir tudo aquilo que você coletou. A primeira ferramenta, que eu acho que é uma das mais legais para vocês fazerem a identificação e análise desses padrões aí que eu comentei, é o diagrama de afinidades, que é outra ferramenta extremamente simples, tá? Eu nem trouxe no Canvas, porque vocês podem desenhar isso aqui em qualquer lugar. O que você faz nesse diagrama? Você separa em blocos coisas importantes que você coletou na sua pesquisa e que são importantes para o seu projeto. Então, se você for jogar no Google diagrama de afinidades, você vai encontrar uma série de desenhos. Por quê? Porque o que importa aqui no diagrama nem é a estrutura no sentido de texto aqui, né? O que importa é como você vai organizar esses padrões que você coletou. Nesse exemplo aqui que eu trouxe para vocês, então, a gente, por exemplo, organiza as citações importantes. Então, eu olho para todas aquelas entrevistas que eu fiz e eu percebo ali quais foram as percepções em comum e que são impactantes, que são importantes para o meu projeto. E aí eu coloco dentro desse bloco. Eu posso ter um bloco de padrões em temas, então eu vou entender, cara,
Quais foram os principais assuntos e interesses que as pessoas tiveram aqui em comum, quais foram os comportamentos e influências delas, né? Então, é legal você usar essa ferramenta aqui até para você conseguir fazer até aquela triangulação lá de pesquisas, surpresas e contradições, né? Então, tensões e lacunas sobre o que as pessoas pensam. Eu fui fazer a pesquisa e eu achei que as pessoas adoravam determinada loja, mas eu cheguei lá e percebi que a pessoa detesta, que ela só compra lá porque aquela é a única que tem na região. Então, olha que doido, né? Não é algo que você perceberia se você só olhasse para o sucesso da loja, por exemplo, né? Se você fosse só fazer uma desk research, você precisa ir conversar com o consumidor para entender que ele não gosta de lá, que ele só vai por obrigação. Então, você também pode colocar esses problemas das pessoas num único bloco, né? E os aspectos de exploração. Isso é uma coisa muito importante para cada uma dessas etapas de pesquisa. Como a gente ainda está num momento ali, a gente começou a convergir, e aí aqui a conversão ela vai ser diferente das perguntas que a gente abre lá na matriz, né? Lá na matriz, você vai abrindo com base nas suposições que você tem. Aqui, você já está abrindo questionamentos com base no que as pessoas pensam e sentem. Então, você vai colocar nesse bloco aqui coisas que talvez não tenham ficado muito claras, né? Então, cara, nossa, eu descobri que as pessoas vão naquela loja só porque tem ela, e não é porque elas gostam. Então, isso abre um novo questionamento, do tipo, será que as pessoas trocariam aquela experiência pela minha? Será que aquelas pessoas estão abertas a uma nova experiência? Então, aqui vão vindo seus questionamentos novos, né? Coisas que você não tinha pensado até então no decorrer do projeto. Depois que você separa em blocos, né? Então, eu sei o que todo mundo pensa, eu sei o que todo mundo sente. Depois que eu faço essa separação, eu defino um perfil de comportamento. E vai acontecer, tá? A ideia de você fazer pesquisa é justamente para você garantir que você perca menos tempo depois refazendo discursos e narrativas e até produtos mesmo, né? Quando você não está conversando com o que as pessoas querem. Eu trouxe um exemplo do mapa de empatia para vocês, o mais, assim, que eu mais gosto, porque eu acho que ele tem até as perguntinhas. Eu não sei se eu consegui aumentar aqui. Mas como que funciona o mapa de empatia? Ele é um canvas, né? Então vocês também podem desenhar isso no papel, vocês conseguem desenvolver ele de N maneiras, mas ele tem blocos muito importantes, tá? O primeiro bloco ali é o que essa pessoa pensa e sente. Então, aqui, de novo, de coisas que você coletou através daquela entrevista lá. É até interessante quando você for montar o seu roteiro de entrevista, conectar com as perguntas do mapa de empatia, porque isso vai te ajudar depois a organizar isso lá visualmente, tá? Inclusive, essa ferramenta, o que é legal dela? Vocês tanto podem fazer sozinhos, então vocês fizeram toda a pesquisa, e aí eu vou montar o mapa de empatia do meu público, né? Eu vou montar esse perfil, ou vocês podem fazer isso com o próprio público, acontece às vezes, então eu trago, enfim, um contexto para essa pessoa, né? Seguro para celular. E aí eu peço que essa pessoa me diga o que ela pensa e sente em relação a isso, né? O que ela vê. Isso vai ajudar você também a descer um pouco mais ali, a tornar o seu processo, aliás, mais colaborativo, né? Porque de alguma maneira o público está participando. Mas isso não precisa, né? Depois de tudo que você coletou, se você fizer aqueles 3 tipos de pesquisa lá, você consegue desenvolver bem esse canvas. Eu até trouxe um exemplo dele aqui ainda nesse case do Transcendemos, né? Então, eles fizeram um mapa de empatia pensando na Fabíola, que é uma mulher trans de 39 anos, de 30 anos, e aí eles colocaram aqui quais foram os principais blocos que eles coletaram na entrevista com ela. Então, cara, ela sente, o que ela pensa e sente sobre o mundo, né? Que não adianta revidar a violência com mais violência, que ela não pode subir de cargo mesmo sendo qualificada, ou seja, ela sente que não pode, que ela sente que existe um preconceito velado, né? Então, olha que legal, são aspectos muito mais emocionais da minha persona, né, da pessoa com quem eu estou conversando, do que o que eu coletei em pesquisa. Nesse mapa aqui, né, no caso do mapa de empatia, o que importa muito para a gente, para além desse entendimento emocional, psicológico da nossa persona, é essa parte de baixo aqui, que são essas dores e ganhos
Por quê? Porque é daqui das dores e ganhos que a gente começa depois a elaborar a construção da nossa, enfim, das nossas soluções, né? Então, cara, qual que é a dor dessa pessoa aqui? É uma pessoa que se sente discriminada, que as suas habilidades não são reconhecidas, e o que que ela espera, né? O que que ela espera, enfim, de ganho para que ela não se sinta mais assim, para que ela não sinta essas dores, né? Então, ela sente que ela precisa reagir com calma e paciência e fazer com que a respeitem mais. Então, tá bem claro para essa pessoa o que que incomoda e o que ela gostaria que acontecesse para não incomodar. Quando você tem isso, né, do seu público, você sabe o que incomoda e o que ele precisa fazer para não incomodar, cara, já fica bem mais fácil, né, para você começar a entender qual que é a necessidade dessa persona, o que que eu estou resolvendo ali, será que o que eu estou oferecendo está resolvendo essa necessidade, está resolvendo esse problema? Por isso que é importante utilizar essa ferramenta. E aí uma coisa importante de falar, tá? Quando vocês fizerem o diagrama de afinidades, provavelmente vocês vão fazer, dependendo do tanto de gente que vocês investiguem, vocês vão encontrar grupos de pessoas, assim. Então, por exemplo, você vai encontrar um grupo de pessoas que gostam muito de café, e um outro grupo que odeia café, e um outro grupo que odeia café com açúcar. Você precisa separar essas pessoas em grupos, e elas vão se representar personas diferentes, tá? Porque elas têm, enfim, a conexão com uma coisa, que no caso é café, bem diferente umas das outras. Então, eu vou construir um mapa de empatia, por exemplo, para cada uma delas, se acontecer isso no meu projeto. É muito importante que o mapa de empatia esteja conectado a uma persona que vai estar ligado a um problema que você quer resolver, tá? Você não consegue criar um mapa de empatia para todo o seu público. A menos que você mora em outro planeta e só um tipo de pessoa consuma o que você está vendendo, tá? Porque é muito difícil. Depois que você faz o mapa de empatia, você cria a persona, né? Então, eu trouxe bem assim para vocês verem que a criação da persona é uma coisa básica. Eu gosto de começar trazendo uma foto, então eu tenho uma persona aqui que gosta muito de café, eu vou colocar o nome dele de Fábio. Eu, no meu processo, tá? Eles amam de fazer, porque eu sou muito visual. Eu abro os bancos de imagem, enfim, do Google, e eu começo a procurar uma foto que, para mim, representa o Fábio, que gosta muito de café. E aí, a partir daquilo ali, que eu começo a inserir as outras coisas, tá? Mas é porque eu tenho uma coisa assim, eu preciso me apegar ao Fábio para conseguir escrever as coisas sobre ele. Vocês não precisam, vocês podem só começar pelo nome, mas é sempre legal ter foto, porque isso ajuda a gente a entender que aquele público é real, entender que ele representa uma pessoa. Tem as informações mais básicas aqui, que eu considero mais importantes, que é nome, idade, uma descrição, tá? Porque se eu estou apresentando uma persona, apresentando, né, uma representação de alguém, é legal ter uma descrição básica do que essa pessoa acredita, quem ela é, onde ela mora, tá? Quando vocês fizerem a pesquisa, vão ter histórias que se cruzam, e vocês criam essa descrição a partir dessas histórias. Quais são os objetivos? E aí isso aqui pode ser o objetivo de vida da pessoa, pode ser o objetivo dentro de um contexto com o meu negócio, com o meu produto. Quais são as expectativas dela, né? O que ela espera para a vida? Assim como a gente estava vendo ali no mapa de empatia, vocês conseguem tirar dali. E os medos também, né? Então, o que faz com que essa pessoa sinta insegurança, sinta que, enfim, ela tem que ter um pouco mais de atenção. Todas essas informações a gente consegue tirar daqui, gente, do mapa de empatia, tá? Porque eu tô perguntando para essa pessoa o que ela sente, o que ela vê, o que ela faz e fala, o que ela ouve. Eu tô colocando aqui, né? Então, depois que eu passar para um Canva de persona, é bem mais fácil. Eu trouxe uns exemplos para vocês verem como a gente monta na Juf. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, até agora vocês podem, tá? A gente gosta de montar uns canvas e eu trouxe 3 para vocês verem como é diferente, ó. Tipo, muda muito de projeto para projeto, né? Então, eu tenho esse aqui, que ele é bem mais completo, né? A Ana Cláudia, que é gerente de recursos humanos. Aí eu tenho uma série de informações práticas dela aqui. Eu trouxe uma frase que saiu, né, na pesquisa, que era uma frase que representava muito esse público. Então, assim, é um canvas que ele é mais completo, mas a gente nem sempre precisa trabalhar com isso, tá? A gente pode trabalhar sendo mais objetivo. Inclusive, quando eu mandar esse material para vocês, eu vou mandar um texto que um cara escreveu no Medium, muito bom, falando sobre construção de personas.
Tem essa outra aqui que ela é mais antiguinha, mas para vocês verem, né? Assim, a palhaçada, é uma palhaçada. Tem muita informação aqui. Tipo, o que eu faço com todas essas informações, sabe? Por mais que isso, né, pareça completo, do tipo, ai, que legal. Eu falei que é uma palhaçada porque fui eu que fiz, tá, gente? Foi meu primeiro canvas de persona. Não achar que eu tô falando mal do trabalho de alguém. Então, assim, tem muita coisa aqui. Então, se eu entrego isso aqui para alguém que precisa depois chegar numa solução, eu posso fazer essa pessoa perder o tempo dela, porque não está claro aqui quais são as informações importantes e quais não são. Um exemplo, né, que a gente acaba usando aqui, que a galera gosta para fazer essa etapa de ideação, tá? Que é quando você, com a persona definida, você começa a fazer o restante do modelo de trabalho, é trazer, tipo, um resumo muito resumido dela, assim, então, muito resumido, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho a aprendiz, ela nem tem um nome aqui, ninguém tem um nome, mas a gente deu o nome do grupo, né? Porque quando a gente estava separando em grupos, a gente percebeu que existia um grupo do aprendiz, do veterano, do líder, do big boss e do técnico, então as nossas pessoas estavam mais direcionadas a esse grupo. Aí a gente tem ali algumas informações importantes, como idade, quem essa pessoa é ali dentro, como ela se formou, mas aí a gente já deixa embaixo qual que é a situação atual dela, né? Então, no caso da aprendiz aqui, ela entrou na justiça para aprender, se encontrou e quer enxergar um espaço para crescer na carreira. E aí, qual que é o objetivo dela? Né? Ela quer aprender e crescer em cargos na justiça e se sentir importante. Então, tá bem resumido, né? Eu não tenho aqui, enfim, que marcas que ela gosta. Então, é importante vocês também depois darem uma olhada enfim, nos materiais que tem disponível na internet. Vocês vão encontrar bastante canvas de persona, mas esse doc que eu vou compartilhar com vocês, eu acho que vai dar uma visão, assim, do que realmente importa e de como vai depender do momento que você está do projeto para você construir uma persona. E aí, se você vai ter mais informações lá, mas, no geral, o segredo da persona é você conseguir se identificar claramente quem é aquele público, claramente qual é a necessidade dele e o que você está tentando, e o que ele espera que você resolva para ele. Tudo isso para redefinir a pergunta, né? Que pergunta é essa que eu estou falando? A nossa big question, né? O nosso desafio lá atrás, que obviamente eu começo lá com o meu projeto, começo um desafio, mas a essa altura do campeonato, eu já conversei com todo mundo, eu já olhei para o mercado, eu fiz, né, minhas pesquisas, esse desafio vai mudar, porque agora eu tenho informações que me ajudam a garantir que ele seja ainda mais inspirador para o meu público, para o meu time. Então, eu trouxe de volta aqui o exemplo do Transcendemos, né, que era como podemos melhorar o valor que a Commuto entrega na empregabilidade de melhorias. E aí, qual que é a fórmula, né? É quase uma matemáticazinha aqui para eu redefinir a minha pergunta. Eu mantenho como podemos, que esse é o meu convite. Eu tenho que entrar com uma ação. Será que depois da pesquisa que eu fiz a minha ação mudou? Aqui a ação deles era melhorar o valor da entrega da Commuto. Era isso que eles queriam causar. A persona não existia, eles só deixavam aqui que tinha a ver com trabalhar com minorias. O como também não estava claro, né? Na verdade, eu estava olhando para a empregabilidade e eu não estava falando de expectativas. Quando eles refizeram o desafio, ele ficou assim: como podemos ressignificar a experiência de vida da Fabiola de modo que as suas competências sejam valorizadas em uma empresa? Ou seja, eu conectei com a persona, eu deixei claro que o meu desafio tem a ver com a Fabiola. Eu contemplei os insights coletados na pesquisa, né? Porque a partir do momento que eu falo aqui que eu quero ressignificar a experiência de vida da Fabiola, provavelmente essa ação saiu da investigação, porque não importa para a Fabiola, aliás, né, não importa para esse projeto como melhorar o valor de entrega para a Commuto, se as pessoas que recebem esse valor não identificam ele como algo que elas de fato querem ganhar. Né? O que a Fabiola, que é a persona, que é a pessoa que importa para essa iniciativa, quer? Ela queria, né, uma forma de... ela queria que as competências dela fossem valorizadas, né? E a gente, enquanto Commuto, queria ressignificar a experiência de vida dela, garantindo que ela tenha acesso a esse ganho. Então, eu contemplo os insights e eu revelo, né, as coisas óbvias, que no caso aqui é isso. É óbvio que a Fabiola quer ser valorizada e é óbvio que o valor que a entrega da Commuto tem na vida dela está ligada a essa valorização.
Então, é por isso que é importante a gente refazer a nossa pergunta, porque isso vai dar mais clareza sobre o que nós realmente estamos tentando transformar, né? Então, melhorar o valor que a Comoto entrega, beleza, eu sei que eu estou tentando melhorar uma entrega, mas isso não dá clareza, né? No final, aqui eu estou tentando transformar a vida da Fabiola através, né, de atender uma necessidade dela, que é essa valorização profissional. Ou seja, redefinir essa pergunta faz com que a gente tenha um olhar para uma realidade mais tangível, tá? E aí, por último, a gente define o nosso ponto de vista. Eu já estou acabando, a gente vai dar uma pausa, prometo. Depois de tudo isso, eu defino o meu ponto de vista, né? E aí, aqui vocês podem usar uma ferramenta que ela também pode ser feita de diversas formas, tá? Basicamente, você vai ter ali a clareza do seu usuário. No caso de vocês, vai ser a persona. Então, cara, essas personas precisam estar desenhadas. Se o meu projeto atende mais de uma necessidade, eu vou ter mais de uma persona, tá? Então, não se assustem se, de repente, vocês encontrarem, às vezes, na solução de vocês, alguém que é diferente, né? Igual eu estava citando, às vezes a pessoa odeia café com açúcar, mas e o outro adora café com açúcar, sabe? Mas eu vendo café, eu vou deixar de vender café para alguém que gosta mais com açúcar? Talvez não, talvez eu possa oferecer para ele um café mais doce, para ele não precisar de açúcar. Então, a persona vai ditar também, né, que necessidade você precisa olhar para atender, e a partir disso vocês têm um insight. Eu não trouxe aqui, mas eu quero falar uma coisa bem importante para vocês sobre insight, tá? As pessoas tendem a confundir insight com ideia. Insight não é ideia, tá? Insight não é conceito. Por que eu tô falando isso? O insight, ele é uma conclusão, né? Um lugar onde você chega com base nessa observação que você fez, com todas essas informações que você teve da sua... do seu estudo. Então, ele vai ser uma coisa aberta, né? Ele te dá, na verdade, um lugar para você explorar. Então, é só para tomar um pouco de cuidado, porque a gente fica preso enfim, sempre, né, alguém dá um problema, a gente já quer trazer logo a solução, e muitas vezes aquilo que você está trazendo não é a solução, ele é um insight para você chegar nessa solução. E aí, o que vira no final, né? Por isso que essa ferramenta é super simples. Isso aqui vocês podem fazer tanto no papel, então você descreve os seus usuários, as necessidades, o insight conectado a cada um. Nesse exemplo que eu citei, né? Eu tenho o Fábio que adora café com açúcar, e aí ele tem uma necessidade aí de, enfim, para ser atendida, de conseguir ter acesso a mais produtos, né, mais cafés, em que ele possa tomar com açúcar sem que fique uma porcaria. E aí, qual o insight que eu tenho disso? Tipo, será que eu conseguiria... Será que o Fábio precisa de mais opções de produtos? Será que o Fábio gostaria de ter acesso a será que o Fábio quer mais facilidade? Será que o Fábio quer mais praticidade? Tipo, essa identificação da necessidade, na verdade, é o que vai virar o insight. E aí vocês vão transformar isso numa frase, né? Então, eu não trouxe um exemplo aqui, mas basicamente você vai pegar o meu usuário, né? Então, a Fabiola, ela precisa de uma forma, né, de se sentir mais valorizada para ela, né, ter essa vida ressignificada, essa entrega aí que eu quero fazer para ela. Beleza, gente. Agora a gente vai fazer uma pausa. Eu falei pra caramba, ninguém me interrompeu, não acredito. A gente vai fazer uma pausa. Eu queria saber se vocês têm dúvidas. Depois dessa pausa, a gente vai voltar e fazer um exercício extremamente rápido. É só para vocês entenderem como funciona a matriz CSD, que é a ferramenta mais importante aqui para a gente conseguir dar sequência nas pesquisas que vocês vão fazer essa semana. Agora é um exercício bem prático, tá, gente? Eu queria que a aula tivesse sido mais prática, mas como tinha uma questão de treinamento, eu fiquei com medo de ficar muito superficial. Então, na verdade, o meu objetivo é que vocês entendam, tipo, mais a importância dos princípios que eu falei, assim, até do que das próprias ferramentas, porque quando vocês pegarem elas para usar, vocês vão ver como elas são bem fáceis, entendeu? Mas o segredo está nessas perguntas até que vocês estão fazendo. Isso tem mais a ver com como olhar para a resposta que você quer coletar do que como fazer essa pergunta, tá? Aí, aqui no caso da matriz, o que eu queria propor de exercício com vocês, né? Até para vocês fazerem aí, eu vou dar, tipo assim, 10 minutos para vocês fazerem,
e depois eu queria que 5 pessoas compartilhassem o resultado com a gente, só para, enfim, não ser todo mundo, mas para vocês entenderem como faz a matriz, porque pelo que eu sei, é a próxima ferramenta que vocês têm que usar, né? Tipo, vocês têm o desafio de vocês definido, agora vocês vão precisar construir a matriz até para entender onde e o que vocês vão pesquisar, seja, né, no mercado, seja com o público. Deixa eu tirar isso aqui, que eu detesto esse coisa aqui. Então, eu trouxe um exemplo aqui de desafio para vocês, já bem dado, assim. Então, olha só, vocês não vão ter trabalho. O desafio né? Como podemos reduzir o desperdício de alimentos em casa? Esse é o problema que a gente precisa resolver. Que certezas que a gente tem aqui, né? Que dados e fatos a gente tem para nos apoiar na elaboração de um estudo sobre esse desafio? Primeiro que o Brasil desperdiça hoje 26,3 milhões de toneladas de alimentos por ano, isso é um dado recente, ou seja, é importante eu ter isso em mente quando, se eu estou tentando reduzir o desperdício, eu preciso entender qual é o tamanho dele. Então, olha o tamanho dele. Um outro dado que a gente tem aqui, eu nem sei se vai, nem foi do jeito que eu queria, mas tudo bem, olha só. A outra certeza que a gente tem é que a gente vive em um país desigual, né, e que 5,2 brasileiros passam fome, ou seja, tem um fato e um dado aqui, isso também é importante. Quando eu estou falando de reduzir o desperdício, quem que está desperdiçando essa comida, né? Com quem que eu tenho que falar? E uma outra certeza que eu tenho é que já existem iniciativas que trabalham para reduzir os desperdícios, então isso também já começa a dar, olha, estou dando spoiler, hein? Isso já começa a dar para a gente caminhos de hipóteses que a gente pode construir para começar a fazer a nossa pesquisa, né? Porque que iniciativas são essas? Eu conseguiria fazer parcerias com essas iniciativas? A gente vai competir ou se apoiar? Então, o que eu quero de vocês agora? Eu vou dar, tipo assim, eu vou dar muito pouco tempo, vocês vão me odiar, mas eu vou dar 5 minutos e eu queria que vocês pensassem, com base nesse desafio e nessas certezas que a gente tem, nesses dados e fatos conectados a ele, quais são as suposições que eu posso ter, né, olhando para esse projeto. Então, de novo, lembra que as suposições eu faço com base em fatos, né? Eu vou dar uma de graça com vocês, porque vocês são muito legais. Se eu estou falando ali, né, se eu quero reduzir o desperdício, eu tenho um país que desperdiça 26,3 milhões de toneladas de alimentos por ano, a hipótese que eu posso ter disso talvez as pessoas não tenham visibilidade, né, da quantidade de alimento que é jogado fora, e aí por não ter visibilidade, eu tenho uma dúvida. Será que por não ter visibilidade essas pessoas não enxergam que elas fazem parte do problema, né? Tipo, você que joga comida no lixo, talvez você não enxergue que você faz parte aí desses 26,3 milhões de toneladas sendo jogadas. Então, você conecta a suposição ao desafio, tá? E aí a dúvida eu suponho que essas pessoas não sabem que é tanto alimento assim jogado no lixo. E aí a minha dúvida é como será que as pessoas, uma dúvida que eu posso ter é como será que as pessoas se sentem sobre isso, né? Como quem será que se importa com esse tipo de assunto, tipo, porque e aí a partir disso, né, lá na frente eu vou pensar na minha pesquisa. Quando eu conversar com as pessoas, eu vou perguntar, cara, como você se sente com a questão de desperdício de alimento? Você faz alguma coisa por isso? Você tenta resolver de alguma maneira? Então, enfim, olhem as certezas, pensem numa hipótese, então algo que vocês acham com base nisso, e aí numa dúvida que te gera pensando nessa suposição. Tá? Então, bora lá. 10 minutos. Tem aqui, tinha outro. Eu falei 5 minutos, na verdade, 10 minutos nada.
Mais 2 minutos. Mais 1 minuto. Se alguém tiver alguma dúvida, vocês me avisam. Ou no chat aí, eu não tô olhando ele, na verdade. Eu- Bora lá, gente? Boa, gente. Teve chuva de mensagens De aqui nos perguntas. comentários. E aí, alguém quer abrir o microfone? Alguém está assistindo concordar para abrir o microfone para falar a sua? Não tem certo e errado, tá, gente? Eu juro. Eu havia escrito no chat as minhas suposições que eu fiz foram que uma é que as pessoas desconhecem métodos para reaproveitar alimentos. Legal. E a dúvida que eu tenho é em quais classes sociais, qual classe social há maior nível de desperdício em casa de alimentos. Nossa, qual é o seu nome? Graziele. Perfeita a sua dúvida, Graziela. É exatamente isso. Você pensou mais? Exatamente isso que eu falo, assim, no sentido da sequência, sabe? Então, essa é uma pergunta muito importante, né? E é uma coisa que talvez a gente deixaria passar batido, assim. E aí, por que faz sentido eu pensar em que classe social tá, essas pessoas? Porque quando eu for lá para a minha etapa de pesquisa, essa é uma das dúvidas que eu preciso responder na pesquisa, isso vai garantir que, com base no resultado da pesquisa, eu saiba até que ações eu tomo para conversar com esse público, né? Porque dependendo da diferença cultural entre os públicos, né, a minha abordagem é diferente quando eu vou trabalhar nessa solução. Então, é exatamente por isso. Alguém também teve alguma suposição diferente, levou para uma dúvida diferente? Eu não ouvi o que ela falou, que aqui cortou. Será que dá para repetir? Será que cortou tudo? Eu falei que assim, que é muito importante prestar atenção nisso, na conexão. É que não foi você, foi ela antes de você, a Grazi. Ah, tá. Desculpa, o que eu tinha falado, a primeira posição que eu fiz é que as pessoas não desconhecem métodos para reaproveitar alimentos em casa. E a minha dúvida é em qual classe social há maior desperdício de alimentos. Obrigada. Por nada. Entende? Então, a gente tem uma conexão clara aí entre a suposição e a dúvida, e isso é muito importante quando vocês estiverem montando, tá? Porque às vezes a gente começa a ficar confuso de, ai meu Deus, o que é a suposição, o que é a dúvida, mas é isso. Então,
ela tem uma hipótese, né, que é essa falta de conhecimento em como reaproveitar o alimento, e aí dar uma ajuda de que classes sociais, né, são quem será que desperdiça mais? Porque aí, depois, quando a gente começar a validar essas hipóteses, às vezes a gente descobre que nem é falta de conhecimento de métodos, a gente descubra que é um outro problema. Então, é por isso que é importante ter essa conexão. Só como a gente está um pouquinho ruim de tempo, eu vou avançar, só para a gente, enfim, fechar e conversar um pouco mais. Mas aqui, gente, depois que vocês fazem a matriz, vocês têm que se fazer uma pergunta, e aí vocês não precisam responder para mim, vocês vão fazer para vocês mesmos, e de preferência escreverem aí, como você faria o planejamento do que precisa ser estudado e validado na pesquisa, né? Porque é a matriz CSD que vai te dar o passo 1. Você levantou suas hipóteses, você criou uma série de dúvidas, assim como a Grazi falou, né? Essa dúvida, ela vai virar um fator importante ali na minha pesquisa. Então, quando eu for pesquisar, seja via método de observação, seja via na pesquisa etnográfica, seja experimentando, seja fazendo as entrevistas, né? E aí não importa se vai ser online, se vai ser presencial, o que eu preciso responder nesse roteiro? Eu preciso responder, eu preciso identificar que classe social desperdiça mais alimentos. Então, esse planejamento, ele começa a ser feito daí. Eu acho que o que vocês deveriam fazer agora é pensar em etapas, né? Então, vocês têm que fazer a matriz CSD do projeto de vocês, obviamente, e aí, a partir disso, qual que é o planejamento? É tipo, eu vou pegar todas as minhas dúvidas e colocar em blocos de conhecimento, e aí, a partir disso, eu vou criar uma pergunta para cada um desses blocos, e são perguntas que eu vou ter que levar na minha entrevista, que eu vou levar no questionário. Então, fazer esse planejamento, porque você precisa saber o que você tem que estudar primeiro e validar, para depois, lá na frente, você construir o seu ponto de vista. Queria fazer algumas indicações para vocês. A primeira delas é uma coisa que não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas tem tudo a ver com o que a gente está falando, que é essa série da Netflix, né? Netflix se chama Abstract, a arte do design. Todos os episódios são diferentes um do outro, tá? O que eles fizeram? Eles entrevistaram designers pelo mundo, e todo tipo de designer. Então, desde o cara que é ilustrador de capa de revista, a quem, né, uma menina que faz as cenografias dos shows da Beyoncé, da Lady Gaga, que a gente não para pensar que tem alguém pensando, né, na experiência daquilo para construir uma solução, um produto. Por que eu acho que essa série vai ser muito boa para vocês todos, tá? Como vocês estão aprendendo essa metodologia Design Thinking, e eu mencionei no começo, essa metodologia ela é sobre você pensar, né, no seu trabalho, na sua atividade como designer. Você conseguir ter esse processo aí de entendimento, pesquisa, ideação, quase que de forma fluida. E aí, para isso, vocês precisam, né, consumir e conhecer outros designers. Vai valer a pena, tá? Se vocês odiaram, eu aceito depois as mensagens ruins do meu LinkedIn, mas eu acho difícil porque é uma série que vai inspirar vocês bastante, eu acho que vai dar uma clareza sobre como esse método que vocês estão aprendendo pode ser usado para qualquer coisa no mundo. E a outra indicação que eu queria fazer era de 4 livros que eu considero bem, assim, básicos, tá? Para vocês entenderem como funciona Design Thinking, e como funciona o desenvolvimento de soluções e experiências. O primeiro deles é o próprio, né, Design Thinking do Tim Brown, que foi o livro que trouxe aí para o mundo a democratização, digamos assim, dessa metodologia. Eu até tenho ele aqui todo velhinho. Ele é um livro carinho, tá? Aliás, todos eles são um pouco, mas eles são livros que vocês não vão comprar uma vez para nunca mais usar, sabe? Então, até, enfim, olhando para o perfil de vocês, de pessoas que estão aqui aprendendo, empreendendo e aprendendo como fazer isso de uma forma legal, pode ter certeza que são coisas que vocês vão acabar consumindo bastante, assim, tipo, é um livro ótimo. Tem esse outro que é o Value e Proposition Design. Esse livro, apesar do nome dele ser em inglês, ele é todo em português, tá? Ele parece um canvas, assim, e, cara, ele é todo prático, todo, assim, não sei se vocês estão vendo a minha câmera, mas, assim, ele é todo prático, ele não tem texto, assim, praticamente. Ele é imagem, ícone e sequências de coisas. Ele é um curso, praticamente, de estratégia, né, para construir propostas de valor.
que no caso é essa entrega que vocês fazem para as pessoas. Tem esse outro livro também que eu gostei muito, que eu li recentemente, que chama O Poder dos Momentos. Ele vai dar uma perspectiva legal para vocês sobre público, tá? Porque vocês vão fazer essas pesquisas e identificar que necessidades vocês têm que atender, mas lá na frente, quando vocês estiverem no momento de ideação, é importante tangibilizar que tipo de experiência eu estou construindo para essas pessoas aqui com quem eu estou falando. E esse livro, ele traz uma discussão sobre... Ele traz um estudo psicológico que foi feito globalmente, que mostra como o ser humano divide, né, a percepção de experiência em algumas categorias. Então, tem gente que vai achar uma experiência incrível, mas para outra pessoa aquilo não vai ser uma outra coisa, porque elas têm, né, percepções diferentes sobre o que é um momento impactante na vida delas. E é um livro que fala disso, ele é bem facinho de ler. E o último, tá? Eu acho que esse é o meu favorito de todos. Ele vai pegar tudo que vocês estão vendo nesse treinamento e traduzir e resumir, tipo, em muito pouco tempo. Ele é um método, né, onde você trabalha com a metodologia Design Thinking até 5 dias. Então, esse processo todo que a gente está fazendo aqui, de entender o nosso problema, fazer pesquisa, achar qual é o nosso desafio, a partir desse desafio começar a ideação, da ideação prototipar, ele ensina você a fazer isso em 5 dias, cara. E assim, é muito prático também, ele é um livro cheio de ferramentas, coisas que te ajudam. Até a galera que estava perguntando, como que eu decido, né, o que eu faço, que persona que eu escolho. Para além desse pensamento que você tem que ter, também tem uma prática. Então, tem um jeito prático de você colocar, às vezes, numa parede ali, todos os aspectos da decisão que você quer tomar e fazer isso em 2, 3 minutos, tomar essa decisão usando uma ferramenta deles, tá? Então, eu indico isso aí para vocês. Muito obrigada, eu fiquei muito, muito feliz de ter compartilhado isso com vocês hoje.